sabe? Quando eu estava com medo de subir aqui, ui. Eu brinquei com a Bel de sair de casa e falei, esse negócio de pregar na Deus não. Estava muito nervosa. Mas, irmãos, eu tenho que confessar que eu pesquisei, busquei, achei que não vou falar de fulano, vou falar de tal pessoa, e nada fluía. Aí eu falei, Jesus, o que o Senhor tem para falar? Eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não posso nada. Mandaram eu fazer, eu tenho que obedecer. E aí eu caí em Jó. Falei, Senhor, mas eu já falei de Jó. Aí quando foi hoje, não, vou procurar outra coisa, não vou falar de novo de Jó. Quando eu procurei outra coisa, estava lá, Jó. Eu falei, então é isso daqui mesmo, vamos embora. Glória. Né? E aí eu quero que os irmãos abram a Bíblia no livro de Jó, 42, versículo 5. Glória a Deus, aleluia. Amém? Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. O que eu queria trazer essa noite, né? Existe uma grande diferença entre a gente saber sobre alguém e a gente conhecer alguém. Então, hoje, é muito fácil a gente até saber da vida das pessoas, porque com as redes sociais, a gente vai lá, fulano que eu conheço, deixa eu ver aqui como que é a vida dele. Claro, só vai ter coisa boa, né? Porque nas redes sociais só tem coisa boa. Mas você fica sabendo de algumas coisas, mas você não conhece aquela pessoa. Você sabe algumas coisas da vida dela, você conhece alguma coisa sobre ela, mas você não sabe do caráter dela, da índole dela, do caminhar dela. E aí eu queria... E o mesmo pode acontecer também com a nossa vida espiritual, né? A gente pode vir aqui cantar louvores, vir para a igreja todos os cultos, saber versículos da Bíblia, ler a Bíblia toda, mas a nossa fé está baseada no que os outros te contam ou no que você viveu com o Senhor. Glória a Deus. A sua fé está baseada nas experiências dos outros, do seu pastor, da sua liderança, ou na sua experiência com Deus? Glória a Deus. Então hoje, eu queria que nós parássemos para refletir como é que está a nossa vida com Deus, a nossa experiência pessoal com Deus, né? E aí, eu fui buscar na vida de Jó, né? E aí eu falei, Jesus, experiência geralmente a gente pensa o quê? Eu tive uma experiência de ver os anjos, ou Elias, acho que viu o céu se abrir, né? Outros viu milagres que Jesus fez, transformou água em vinho, ele teve aquela experiência de ver, né? Jesus trabalhando ali, fazendo, viveu uma experiência de ouvir a voz de Deus. Mas você já parou para pensar? Se para você viver uma experiência, você precisasse passar pelo que Jó passou? Meu Deus. Já parou para pensar assim? Vamos fazer uma análise. Eu trouxe algumas informações da vida de Jó, mas a Bíblia fala que ele era um homem íntegro, que ele era temente a Deus, que ele não era uma pessoa qualquer, uma pessoa descrente. Não, ele cria em Deus e tinha muito temor a Deus. Tanto é que eu estava lendo e diz que quando os filhos dele sempre se reuniam um na casa dos outros, e quando terminava, eles sempre faziam uma oferta ao Senhor, um sacrifício, porque se alguém tivesse pecado ali, o pecado ia ser perdoado. E aí, então, quer dizer, você via que ele era um homem que tinha muito temor. Mas, ele mesmo confessa que, antes de ele passar por tudo que ele passou, ele tinha uma fé só de ouvir. Ele não conhecia. Mesmo ele tendo toda essa integridade, todo esse temor, ele não tinha... no final ele fala o quê? Os meus olhos te veem. Antes eu conhecia você só de ouvir falar. Então, trazendo um pouco, vou fazer um resumo da vida dele, né? Ele tinha 10 filhos, ele era muito, muito rico. E aí eu fui pesquisar, aproveitei igual o pastor Lucas,
foi pesquisar quanto que valia cada moeda, as 30 pratas que Judas trocou Jesus, né? Vendeu. Ele foi pesquisar e viu quanto valia cada moeda. Eu falei, eu vou pesquisar mais ou menos hoje qual seria a fortuna de Jó. E aí, alguns historiadores dizem que pela época ele tinha camelos, ele tinha muito gado, ele tinha servos, né? E a fortuna dele giraria em torno de 150 milhões a 200 milhões. Uns dizem de reais, outros dizem de dólares. Ele era muito rico. E aí quer dizer que o inimigo não satisfeito, numa reunião lá, ele falou, não, Deus, Jó te serve porque ele é muito rico, ele tem tudo, né? Ele tem filhos, ele tem muito dinheiro, ele tem tudo que ele quer. O que está inacessível para a vida de Jó? Não tem nada. E aí eu li uma frase que me chamou a atenção. Quando o diabo, o Satanás chega em Deus e questiona isso de Jó, é um questionamento que, se a gente trazer para os dias de hoje, ele tem uma razão. Em qual sentido? Os homens, a gente hoje está servindo ao Senhor só pelo que Ele pode nos dar? Então quer dizer, Satanás chegou em Deus e falou assim, tira tudo que ele tem. Porque vai que ele está te servindo só pelo que ele tem, só pelo que o Senhor pode dar para ele. E nós estamos servindo ao Senhor, estamos vindo na igreja talvez com medo da mão dele pesar, de acontecer um acidente. Não, eu vou para a igreja porque Deus vai me livrar disso. Eu vou para a igreja porque Deus vai me abençoar. Eu vou para a igreja porque Deus vai me dar dinheiro. E aí eu fiquei pensando nisso quando eu li essa mensagem, essa frase. E aí, depois de tudo isso, vai lá, morre todos os filhos de Jó. Foi a primeira perda, né? Ele perdeu os bens e os filhos. Não satisfeito, Satanás foi lá e mesmo assim, né, ele não murmurou, ele não reclamou. Vamos trazer essa parte aqui. Ele falou, o Senhor o deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E aí quer dizer, ele perdeu os 10 filhos, ele perdeu todo o dinheiro que ele tinha, ele era tinha muito dinheiro, tinha muitos bens, muitas posses. E hoje a gente talvez recebe um não, ou o apóstolo puxa a orelha, de vez em quando ele puxa a minha, eu fico brava com ele. E aí você fala, não vou saber mais desse Deus não quero saber mais não, tá muito difícil. Eu cheguei no trabalho, o meu chefe brigou comigo, o meu salário atrasou, ou eu preciso comprar um remédio e não tenho dinheiro, ou eu não tenho um sapato que eu quero, a roupa que eu quero. Não, Jesus não está me sustentando não. Já parou para pensar nisso? Porque às vezes a gente reclama, hoje está chovendo, reclama de tudo, né? A gente costuma reclamar de tudo. Verdade. E Jó não reclamou. Ele continuou ali, glorificando o nome do Senhor. Não satisfeito, Satanás foi lá, se ele andar, ele falou assim, não, toca na saúde dele. Eu quero ver, sem saúde, se ele vai continuar te adorando. E aí, Deus falou, então tá bom, você pode ir lá e pode tocar na vida dele, mas, na saúde dele, mas poupe a vida dele. E aí eu fui pesquisar, né, sobre como que Jó ficou. E aí eu trouxe alguns pontos aqui. Ele usava cacos de telha para se coçar por conta das feridas, das úlceras, né? Que estavam da cabeça até os pés. Aí, na Bíblia tem algumas partes que falam, de noite me perfuravam os ossos e os meus tendões não descansam. Ele passa noites inteiras em claro, ansiando pelo amanhecer. Quer dizer, ele sentia muita dor e ele não dormia. Porque não tem como dormir. Como que dormia com tanta ferida, com tanta coceira e com tanta dor? Então, quer dizer, ele não dormia, ele tinha feridas pelo corpo inteiro, a sua pele escureceu e rachou e ficou coberta de vermes. O seu hálito e o odor do seu corpo tornaram-se intoleráveis. Quer dizer, até para ficar perto dele era difícil. Já viu que às vezes a gente passa por um morador de rua, ele passa perto de você e você fala, meu Deus do céu, né? Como tá? E aí você tem que ir ali trabalhar. Eu fico pensando, Senhor, se o Senhor manda eu abraçar, se o Senhor manda ele lá, tem que ir. Eu tenho uma amiga que ela conta um testemunho
Achei muito interessante. Ela estava na rodoviária e aí tinha aquele monte de mendigo e o Senhor mandou ela abraçar um mendigo. Ela foi lá, abraçou o mendigo pegou a blusa dela e assou o nariz da roupa dela. E aí, irmão, a gente está preparado para isso? A gente é o amor do Senhor. O Senhor não desprezaria. Não desprezaria. E aí, como mais ficou a vida de Jó? Ele foi abandonado pelos amigos, ele foi abandonado pela família, ele foi julgado pelas pessoas, porque as pessoas achavam, você está passando por isso porque você pecou. Você pecou, então é por isso que você está sofrendo toda essa penalidade. E, diante de tudo isso, o que ele fez? Ele se recusou a blasfemar contra o nosso Senhor. Aí teve a mulher dele, né, também, que assim, pelo que eu estava lendo e pesquisando, a gente, a mulher de Jó mandou ele amaldiçoar o Deus dele e tal. Mas a gente tem que olhar, não justifica, né, mas ela para pensar o desespero que aquela mulher estava em perder 10 filhos de uma vez e ficar pobre do dia para a noite e ver o marido dela morrendo também. É desesperador. Mas isso a gente tem que trazer para a nossa vida hoje. Alguém conseguiria passar pelo que Jó passou? Viver o que Jó viveu? E não murmurar e não reclamar? Ele fez uma coisa que eu acho muito interessante aqui quando eu estava lendo e estudando, que ele questionou, né? Ele queria entender por que ele estava passando por tudo aquilo. E quando eu descobri que eu estava com câncer, eu fiz a mesma coisa. As pessoas falam, mas você pode perguntar por quê? Eu falei, Jesus, todo mundo fala, mas eu quero saber. Né? E aí eu falava, eu orava, Jesus, eu quero saber, o Senhor não me deve satisfação nenhuma, mas eu quero saber o que foi que aconteceu. E foi tão interessante que o meu filho, o Davi, ele chegou e me falou assim, mamãe, o que você fez que você está passando por isso? Que todo mundo pensa no mesmo instante. Até eu pensava, por isso eu falo, Jesus, eu quero saber. Mas a gente não tem que questionar o Senhor, a gente tem que confiar nele, porque ele tem o controle de todas as coisas. Aquilo que é bom aos nossos olhos, às vezes não é o que Deus tem para você. Né? Às vezes nós não estamos preparados, né, Pastor Lucas, novamente, como você falou, se ganhasse na Mega 300 milhões, será que a gente estaria preparado para receber todo esse dinheiro? Será que tudo dentro da gente ia mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir? Né? Então o Senhor sabe. Será que a gente ia continuar vindo para a igreja? Ia estar aqui agora? Acho que não. Né? Então a gente tem que parar para refletir nessas coisas, que às vezes a gente não está preparado e o Senhor nos conhece. Então, o que eu trouxe, é fácil, né, a gente adorar o Senhor quando está tudo bem. Quando tem comida na geladeira, quando nada está faltando, quando a porta está aberta e ou o desemprego bate na porta. Como é que é? Quando o desemprego bate na porta, a geladeira está vazia, você abre e só tem água, a gente vai continuar adorando, ou a gente vai murmurar, a gente vai reclamar, a gente vai questionar, né? Então a gente tem que parar para fazer essas reflexões de como que a gente se comportaria, porque hoje está tudo bem, mas e amanhã? Já aconteceu eu não tinha os meninos ainda, e aí um dia a gente estava lá em casa, eu e a Bel, e começou a acabar algumas coisas. Aí eu virei para ele e falei assim, não, vamos deixar acabar para ver como é que a gente vai se comportar. Vamos ver como a gente vai ficar quando as coisas começarem a acabar. Vamos deixar. Então, a gente tem que adorar o Senhor em todo o tempo. Eu sei que tem momentos que é difícil, a fé parece que ela vai se diminuindo e a gente vai olhando para um lado e vai olhando para o outro e fala assim, Jesus, o Senhor não está me vendo? Né? O Senhor não está... não vai mandar um socorro? Eu preciso de um socorro, eu preciso de uma resposta, eu preciso te ouvir. Né? E o Senhor, Ele tem a forma de trabalhar nas nossas vidas com cada um. Ele tem a forma de tratar, Ele tem a forma de falar, Ele tem a forma de prover, Ele tem a forma de curar, né? E aí aqui, continuo voltando. Então, Jó passou por tudo isso. Então, é muito fácil a gente adorar. Mas quando que aparece mesmo, o que tem dentro da gente, a nossa essência, ela é revelada nessa hora. Na hora que tudo falta, a nossa essência vem. A nossa essência, a nossa confiança está aqui no Senhor, a nossa fé, como é que ela está? É no momento da crise
crise que a gente vai ver o que tem dentro da gente, né? E às vezes a gente está em algumas situações, está nervoso, você está nervoso, eu estou nervosa, eu estou numa situação muito difícil. Aí eu costumo falar assim, deixa eu colocar um termômetrozinho aqui para ver o tanto que tem de Jesus aqui. Meu Deus. Porque é nessa hora que a gente precisa ver. Glória a Deus. Né? É na crise que a gente precisa ver o que tem de Jesus na gente. Como é que a gente vai agir? E, então, diante de tudo isso que ele passou, as pessoas que vão estar lá fora, elas vão olhar para você e vão falar o quê? Abandona, que nem o Senhor fala, abandona, desiste. Você está indo para a igreja todo domingo, toda terça, toda quarta, e nada muda na sua vida, está tudo do mesmo jeito, está piorando, desiste. Então a gente tem que tomar cuidado para quem a gente está ouvindo, né? Para onde que o nosso ouvido está atento, porque a gente tem que estar atento à voz do Espírito Santo de Deus. Todo tempo a gente tem que estar ligado, porque o inimigo ele não vai perder a oportunidade de fazer você mudar o seu caminho, mudar a sua rota e olhar para os lados, que a gente não pode olhar para os lados. Um pouquinho que a gente olha, a gente já se perde. E então, Jó ele não abandonou a Deus, mas ele entrou no conflito das perguntas, né? Como eu falei aqui. E aí foi passando nos capítulos, os amigos dele começam a questionar, né, sobre o sofrimento dele, começam a se discutir sobre o sofrimento de Jó. E aí Jó ele quer respostas de Deus. Quando Deus ele começa a querer questionar a Deus, querer respostas, né? Aí Deus pega e começa a fazer perguntas para ele. Onde é que você estava? Né? Onde é que você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Quem encerrou o mar com as portas? Por que esconde o teu rosto e me tens por inimigo? Então Deus começou a questionar ele. Tipo assim, quem é você para querer que eu te explique? Olha eu falei, Jesus, eu quero Jesus, mas não tem explicação para você. E aí Deus explica o porquê do sofrimento de Jó, mostrando para ele a grandeza dele. Jó não estava conseguindo olhar para a grandeza de Deus diante do sofrimento dele. E assim é a gente não consegue olhar. Jesus, hoje eu acordei, Senhor, obrigada. Meu pai costuma falar isso para mim. Kétia, experimenta acordar, botar o pé no chão e falar assim, acordei. Eita, passei mais uma noite, Jesus me deu mais um dia, mais uma oportunidade, né? E a gente não olha para esses detalhes que são, às vezes a gente acha que são pequenos, mas são muito grandes. São muito grandes. Eu não tomava banho por inteira. Eu sempre tomava banho com um saco no braço, ou tomava banho pela metade, por conta dos acessos que eu tinha no meu braço. E às vezes eu me esqueço disso. E aí tem dia que eu termino de tomar banho lá, 10 horas da noite, eu falei, Jesus, obrigada, porque às vezes eu me esqueço daquele tempo lá. Então a gente não pode esquecer de poder comer, poder beber um copo de água. São coisas que passam completamente desapercebidas no nosso dia a dia. Então que a gente possa estar atenta a ter um coração grato ao Senhor. Aleluia. Pelas grandes coisas, porque elas não são pequenas. Tem muita gente agora no hospital querendo beber um copo de água. Está aqui com a gente. Está aqui com a gente. Porque muitas vezes eu saía da cirurgia, a bisperia me ligava, e aí, como é que tá? Eu falei, estou aqui de molho, queria ir para a igreja, mas não podia ir. E aí quando eu estou aqui na ceia, eu falo assim, obrigada, eu estou participando de mais uma ceia. Glória a Deus. Obrigada. Quantas vezes eu quis estar e não podia? Amém? Amém. Então, Deus estava dizendo o que para Jó? Se você não consegue entender como eu governo o universo visível, como quer entender os meus propósitos no invisível? Apenas confie. A gente não vai entender os propósitos de Deus. Ele sabe como trabalhar, né? Ele sabe de todas as coisas. Às vezes eu estou numas lutas assim, eu falei, Jesus, o Senhor tem o controle de todas as coisas, não pode fugir do meu entendimento. O Senhor está no controle. Vamos que vamos. Olha para frente e vamos embora. E no meio do redemoinho, Jó não recebeu uma resposta de Deus. Ele recebeu o quê? Ele estava naquele furacão, questionando a Deus, as pessoas julgando ele, apontando ele, estava doendo tudo. Ele não recebeu a resposta que ele queria de Deus. Mas o que ele recebeu?
ele recebeu a presença de Deus. Glória a Deus. A presença de Deus estava com ele. E isso tem que ser suficiente para a gente. A presença do Senhor tem que ser suficiente. Jesus é suficiente. Glória a Deus. Não é fácil, mas ele é. Porque às vezes a gente quer coisas, né? A gente quer coisas, a gente quer conquistar. E aí a gente vai se perdendo nessa conquista, nesse querer, e vai perdendo a presença do Senhor. Vai trocando o Senhor pelas coisas do mundo. Amém? Não vai demorar, tá, irmão? Já está quase acabando. Então, quando Jó, ele para, né? Ele para tudo ali. E ele começa a ver a grandeza de Deus. Quando Deus questiona ele e começa a mostrar a grandeza dele para ele, aí ele para de olhar. Ele para de olhar para a perda dos filhos. Ele para de olhar pela perda dos bens, ele para de olhar para a saúde dele, e aí é quando ele realmente para e fala: eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Então, ele precisou passar por tudo isso para ele conhecer Jesus face a face. Deus face a face. Então, precisou ele perder muita coisa para ele enxergar quem era Deus. Porque o inimigo, quando ele foi lá, né, questionar Deus já sabia. Porque, como o meu pai costuma me dizer, a gente não surpreende Deus. Ele nos conhece, ele sabe da nossa essência. Mas ele nos coloca à prova para ver como que a gente vai reagir. Se a gente vai murmurar, se a gente vai reclamar, se a gente vai confiar no Senhor, né? Então, quando ele parou ali, que ele precisou perder, parou de olhar para tudo que ele tinha perdido, Deus trouxe essa experiência com ele, né? A experiência dele ver Deus face a face. Então, existem experiências que Deus não vai proporcionar para a gente quando a gente estiver no palácio, na vida boa, né? Deus não vai proporcionar. Tem experiências que Deus não vai proporcionar no momento da abundância. Verdade. Ele vai te levar para o deserto para te ensinar. E há níveis de intimidade que a bonança ela não revela. Só a tempestade que vai te revelar. Então a tempestade vem e aí você vai para a intimidade, você vai para a busca, né? Então, quando Deus ele permite essas lutas, essas aflições, essas tribulações na vida da gente, não é para destruir a gente. Nunca vai ser para destruir. Sempre ele vai ter um propósito em tudo. Né? Então, todo esse processo, talvez em algum momento Jó achou que ia morrer, que ia matar ele. Mas todo esse processo que ele passou foi para ele ver Deus face a face, para ele ter uma nova experiência com Deus. Então, assim, fiquei parando para pensar, falei, Jesus, eu tive várias experiências com Deus quando eu estava passando pelo câncer. Várias mesmo. Eu ligava o rádio, eu ia fazer uma cirurgia, eu estava planejada a cirurgia e eu estava com muito medo de fazer essa cirurgia, porque eu tinha muito medo de morrer na cirurgia. E aí, eu falei, Senhor, eu tô com medo, e se eu morrer? E se eu não voltar? E aí eu liguei, nesse dia eu estava dirigindo, eu liguei o rádio. Quando eu liguei o rádio, começou a tocar uma música bem assim. Cuido dos detalhes, cuido do teu coração, pra que se preocupar? E o Senhor falava comigo assim, era impressionante como Deus falava comigo assim, nos detalhes, toda a tempestade. Mas uma que foi muito interessante foi, eu fui fazer a químio, e aquela angústia, eu estava muito triste, eu não queria fazer a químio, porque meu cabelo ia cair, eu organizando a pregação, falando, eu não vou falar de mim, mas tá bom, Jesus, vamos lá. Eu fazendo a químio, e aí eu falava assim, Senhor, eu devo ser uma pessoa muito má para o Senhor estar permitindo eu passar por isso, porque eu não estou entendendo, né? Eu queria os porquês, eu não estou entendendo. E aí
tinha vergonha, tá, irmãos, de falar para as pessoas que eu estava com câncer, porque eu achava que estava sendo punida. E aí, quando eu fiz a primeira quimioterapia, uma resistência enorme, porque eu sabia que a quimioterapia cai no cabelo, e os médicos falavam assim: Kézia, tem que ter um psicológico bom. Se você não tiver um psicológico bom, o tratamento não vai fazer efeito. Eu falava: como? Como que eu vou ter um psicológico bom passando pelo câncer? Que história! E aí, fiz a primeira, quando eu fui fazer a segunda quimio, eu sentei lá, na poltrona e tal, aí vem um monte de remédio, fura aqui, fura ali, volta estranho na cabeça e tal. Aí uma enfermeira que pegou um carinho muito grande por mim, desceu no andar de baixo, onde ficavam as crianças. E daqui a pouco ela vem, uma criança, acho que ela devia ter uns 2 aninhos, desse tamanhozinho assim, com o mesmo acesso que eu tinha no braço, e careca. Aí a criança vinha, e eu sentada lá na poltrona, aí Jesus falou assim pra mim: e ela? O que ela fez? Ela é ruim também? Aí na hora assim, eu comecei a chorar, eu falei: Jesus, ela não é ruim, ela não tem porquê dela estar passando por isso. E o Senhor me acorda, né? Então, Ele tem os propósitos dele, Ele tem a forma dele trabalhar, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso. Glória a Deus. E é interessante como Jesus, Bispo Eli me convidou para me pregar, e eu falei: Jesus, eu estou tão fraquinha, eu acho que eu não estou preparada para pregar não. Ela pediu a primeira vez, eu falei: vou não. Aí pediu a segunda, e eu decidi vir na semana que a minha semana está um furacão. Glória a Deus. Aí eu falei: Senhor, que mistério é esse? Eu não vou conseguir pregar. Aí ela me mandou mensagem hoje de manhã, eu falei: Senhor, tá difícil, viu? Essa semana tá assim, muita coisa, uma semana muito agitada. Mas glória a Jesus, por isso eu estou aqui. Aleluia. Amém. E aí, o que aconteceu? Deus mudou o cativeiro de Jó, né? Deus, Ele restaurou tudo. Enquanto ele orava pelos amigos, Deus foi restaurando tudo que ele tinha perdido. E aí eu fui pesquisar, né? A fortuna dele era de 150 a 200 milhões, foi para 300 a 400 milhões. Deus dobrou todos os bens, tudo que ele tinha. Os filhos, Deus deu os filhos, tudo. Diz que as filhas dele eram das mais bonitas. E Deus, Ele devolveu, Ele multiplicou e Ele curou o coração de Jó, ferido, né? Então, a maior riqueza que Jó recebeu no final dessa história toda não foram os milhares de camelos, as ovelhas, uma casa nova, filhos, né? A maior riqueza de Jó foi a cicatriz que dizia: eu vi o Senhor. Então, diante de todas aquelas cicatrizes, ele parou e falou assim: eu vi o Senhor. Então, valeu a pena. Valeu a pena. Sempre vai valer a pena todo sacrifício, porque nenhum sacrifício que a gente passe aqui vai ser maior do que o sacrifício do Senhor na cruz por nós. Nada se compara ao sacrifício, ao sofrimento, à humilhação que Ele passou por nós. E, então, hoje, para resumir, né? Então, em vez de a gente perguntar para o Senhor: Senhor, por que eu estou passando por isso, né? Perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que eu veja através disso? Né? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Eu quero agradecer as pessoas que estão online, que o Senhor possa te alcançar, que você possa ter experiências com o Senhor, e que mesmo diante de todas as lutas, de todas as dificuldades, de todos os nãos, você venha crer que Deus é amor e que Ele traz experiências que às vezes são doloridas, mas é para você ver Ele face a face. Glória a Amém? Deus.